Fala, brothers! Galera, então continuando esse estudo das funções, falaremos agora sobre domínio, contradomínio e imagem de uma relação, a relação binária. Aula anterior nós comentamos sobre o que é uma relação binária e como que ela é desenvolvida. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder brincar e falar sobre esses três itens importantíssimos aqui. Então olha só, suponhamos que eu tenho aqui os conjuntos A e o conjunto B, e eu tenho aqui uma relação R, é o nome que eu dei para essa relação. Se você quiser chamar de A, B, C, qualquer outro nome, a relação é sua máquina, tá bom? E o que que tem nessa relação? Ela tem pares ordenados, ou seja, tem dois termos, dois números relacionando aí, que eles pertencem ao produto cartesiano A por B. Então olha só, de onde que essa relação vai sair? De um produto cartesiano A por B. O que que isso significa para a gente? Significa que o conjunto A vai representar quem está na posição do X, o conjunto B representará quem vai ficar na posição do Y. Então os elementos do conjunto A, eles só podem ocupar a posição do X. Já os elementos do conjunto B só podem ocupar a posição do Y aqui nos pares ordenados. Essa barrinha tá o quê? Isso que eu tenho aqui é a lei de formação da relação, ou seja, é a fórmula dela, a regra. E você vai lembrar que cada relação tem a sua lei, cada relação tem a sua regra. Então essa aqui é a lei de formação dessa relação, tá bom? Que é y² que é igual a x mais 1. O que eu estou querendo? Você vai lembrar aqui que nós temos, por exemplo, ó, aqui os dois conjuntos, conjunto A, que tem os elementos 0, 3, 8, e no caso, o conjunto B, que tem os elementos menos 3, 1, 3 e 4, galera. Então tá aqui, ó, tem o conjunto A e também o conjunto B. No produto cartesiano A por B, o 0, ele relaciona com todos os elementos de B aqui. Agora, na relação binária, não. Ele tem uma fórmula, uma história a ser respeitada. E aí nós vamos começar aplicando. Então, nós pegaremos essa fórmula aqui, ó, que é y² que é igual a x mais 1. E nós vamos começar, ó, lembrando, conjunto A representa a galera do x. Você vai pegar os elementos do conjunto A e substituir na posição do x. Eu vou começar com x igual a 0. Então vem aqui, ó, y² é igual, começando aqui, trocando o x por 0, para eu ver quem vai ser o y que o x0 vai relacionar. Aqui 0 mais 1, então fica, ó, y² é igual 0 mais 1 vai dar 1. Lembrando, ó, quando está potência, passa mais ou menos raiz. Ou então pensa, qual ou quais números que eu elevo ao quadrado e chega no 1? Pode ser menos 1 ou pode ser 1. Então, quando o x for 0, eu tenho duas possibilidades. Quando o x for 0, o resultado pode ser menos 1 ou o resultado pode ser 1. Então, o 0 aqui, ó, ele vai relacionar com menos 1 e com 1. Então, vem aqui, ó, 0 com menos 1. Poxa, não tem. Ele tentou estabelecer essa relação, mas como não tem menos 1 do outro lado, ele não vai relacionar com o que não tem, né? Mais 1 tem, ó, 0 e 1. Então, vou marcar o que tem aqui, ó. Quando o x for 0, o y, o meu resultado, vai ser o número 1. Então, fiz com 0. Agora é a vez do 3. Mesmo processo. Y² é igual, você vem, troca x por 3, fica pra gente, ó, na posição do x aqui, x é 3 mais 1, x é 3 mais 1, beleza? Y² é igual, 3 mais 1, 4, mesmo questionamento, posso passar mais ou menos raiz de 4, ou pensar qual número que eu elevo ao quadrado e o resultado é 4, tá bom? Pode ser, ó, menos 2 e pode ser também o número 2. Vamos lá. Então, quando o x for 3, o resultado pode ser menos 2 e quando o x for 3, o resultado pode ser 2.
Então, quando o x for 3, vai ser menos 2 ou 2 e tem nenhum. Olha só, tem hora que eles tentam relacionar com 2, só dá certo com 1. Aqui, ó, não tem menos 2 nem 2. Ah, mas não tá rolando. Galera, eles estão tentando relacionar. Nem sempre que você tenta relacionar, você vai achar alguém que corresponde àquela sua exigência, a sua regra, né? Vamos ver se com 8 sai alguma coisa. O próximo aqui é 8. Y² é igual a 8, x vai ser 8, mais 1. Beleza, beleza. Fica aqui agora, ó, y² é igual a 8 mais 1, 9. E aí fica o seguinte, olha só, o que vai acontecer? Tá, potência pode passar mais ou menos raiz, ou então você pensa qual número ou quais números que é elevado ao quadrado dá 9. Pode ser menos 3 ou 3. Então, quando o x for 8, eu tenho duas possibilidades. 8 menos 3, 8 e 3. Aqui, na verdade, 3, né? Quando o x for 8, o resultado pode ser menos 3. Então, olha só. Quando o x for 8, ela aceita dois termos aqui. E isso pode acontecer na relação. O mesmo termo relacionar com mais de um, tem ninguém para relacionar, com apenas um e tal. Então, montei aí. Aí, em cima disso aqui agora, nós vamos ter três preocupações. Vamos lá. Domínio, contradomínio e imagem. Primeiramente, domínio. O que é domínio? Você vai pensar aqui, ó. A nossa relação foi do conjunto A para o conjunto B. O domínio vai ser o quê? Serão os elementos que estão no conjunto A e participam da relação. Então, o domínio aqui, ó, são elementos do primeiro conjunto, no caso, conjunto A, elementos do primeiro conjunto que participam da relação. Então, são elementos do primeiro conjunto, máquina, que participam dessa relação. Na nossa relação, o domínio são os elementos 0 e 8. Então, nessa nossa relaçãozinha aqui, ó, pensa, domínio serão os elementos 0 e 8. Isso aqui. Então, 0 e 8. Beleza? Aí, uma segunda preocupação, contradomínio. Pensa, o contradomínio é o segundo conjunto da relação, sempre. Contradomínio é o segundo conjunto, que são as possibilidades de resposta. Você viu que eu tinha menos 3, 1, 3 e 4. Todos eles representam as possibilidades. Então, você pode pensar em contradomínio como, de uma maneira simples, o segundo conjunto da relação, vamos pensar assim, segundo conjunto da relação, ou também como as nossas possibilidades de resposta. Possibilidades de resposta, aqui de uma maneira menos técnica, para você entender um pouco mais rápido. Possibilidades de resposta, beleza? Então, máquina, eu poderia ter menos 3, 1, 3 ou 4. Então, no caso aqui, o contradomínio, ele vai ser esse segundo conjunto da relação, que é todo o conjunto B. Inclusive, quem não participou faz parte aí do contradomínio. Agora outro, importantíssimo, imagem. Eu até brinco com a galera, falo assim, ó, brother, você vai pensar comigo, ó, Y de imagem. Imagem é quem consegue ocupar uma posição do Y. Imagem é quem consegue ocupar uma posição do Y. Y de imagem. Melhor, imagem é o quê? São os elementos do contradomínio que participam da relação. Então, imagem são o quê? Elementos do contradomínio, que participam da relação. Então, pensa comigo. Tem o segundo conjunto, todinho, contradomínio. Quem participa do contradomínio, quem está lá dentro, os elementos do contradomínio que brincam, são chamados de imagem, tá bom? Então, elementos do contradomínio que participam da relação, máquina. Então, nesse nosso caso aqui, ó, quem é a imagem? Menos 3, 1 e 3. Então, imagem serão os elementos menos 3, 1 e 3. Beleza, galera? Então, tá aí.
Falou, brothers, até!